Amém? Então nós estamos aqui na série Cristologia. Esse é o terceiro tema dessa série e tem sido uma série assim muito incrível o que Deus tem falado conosco. Então o objetivo dessa série é conhecer a Cristo para melhor servi-lo e adorá-lo. Conhecer a Cristo para melhor servi-lo e adorá-lo. E o tema da mensagem de hoje, os irmãos que gostam de anotar, para compartilhar nas células, para compartilhar a palavra, anote: a encarnação de Cristo. A encarnação, as crianças, né? Ah, tá. Amém. A encarnação de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, eu queria convidar os irmãos a fazer a leitura da palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1. Iremos ler o versículo 19 e o versículo 20. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 19 e o versículo 20. Diz assim um texto: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Deixa eu ler aqui, junto com os irmãos aqui, o texto do versículo 20, que diz: conhecido antes da fundação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor, você vai dizer, de mim, amém? Então eu vou ler só o finalzinho aqui: revelado nesses últimos tempos em favor de nós. Jesus foi revelado em favor de nós. Mas o texto do versículo 19 diz que pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Amém, queridos? Foi dessa forma que Jesus se entregou em favor de você, em favor de mim, em favor de nós. Ele se entregou derramando o seu sangue. Mas nós iremos falar sobre a encarnação de Cristo. Como derramaria o seu sangue Jesus se ele não tivesse encarnado em uma pessoa? Imagina se Jesus tivesse vindo aqui à terra em espírito. Imagina se Jesus tivesse vindo aqui à terra como esperam os judeus, com seu corpo glorioso. Teria como Jesus derramar o seu sangue, irmãos? Teria como Jesus permitir o seu corpo ser imolado como foi, para nos garantir cura sobre o nosso corpo? Lógico que não, porque a profecia era que ele viria, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados, e o castigo que estava sobre ele nos traria paz. E como isso iria acontecer? Era necessário que o Deus entrasse agora em um corpo humano e tivesse essa capacidade de derramar sangue e permitir o seu corpo ser ferido, para que a profecia pudesse se cumprir. Mas louvado seja Deus que a profecia se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor, que a profecia se cumpriu através de Jesus. E por isso, nós somos bem-aventurados. Amém, queridos? Glória a Deus. O termo encarnação se refere àquele incompreensível evento histórico que Deus se fez homem. É incompreensível, irmãos. Não tem como entender um Deus todo-poderoso que fez tudo aquilo que você consegue ver. Céus, terra, mar, tudo Deus fez. E diz que a terra, o mundo, fica pequeno em suas mãos,
Como pode um Deus todo-poderoso entrar em um bebê recém-nascido? É incompreensível, é inaceitável pela mente humana acreditar que isso seja verdade. É por isso que nós não vivemos pela vista, é por isso que nós vivemos pela fé. Porque pela nossa razão, nós não conseguimos, queridos, a justificação, porque não dá para acreditar com a nossa minúscula capacidade intelectual que nós temos, de que Deus Todo-Poderoso se fez homem. Eu assisti essa semana um documentário sobre Darwin, e eu até recomendo para os irmãos que assistam. Eu não sei se foi na Netflix ou se foi em outra plataforma, não sei exatamente o que foi. E o camarada entrou em parafuso, porque ele disse que cria em Deus, mas como permitia algumas coisas, Deus permitia algumas coisas acontecer, como Deus tinha permitido a filhinha dele morrer, como Deus tinha permitido que um animal pudesse comer o outro. Então ele ficou loucão, ele querendo justificar, achando que era o sapiente, a existência de Deus, mas é quase que impossível, com a mentalidade humana, justificar através da ciência a existência de Deus. Nós vimos isso na outra série. Porém, através da fé, nós chegamos ao pleno conhecimento de quem é Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo, através da fé. Então, incompreensível o evento histórico que Deus se fez homem. Não surpreende que os anjos cantassem no céu, lá em Lucas 2,14, né? Os anjos cantando no céu, glória a Deus nas maiores alturas, né? Os anjos começaram a adorar o céu, porque foi algo inexplicável, foi algo sem comparação. Deus agora em um bebê, Deus agora na forma de humano. Os anjos começaram a glorificar, é como se os anjos estivessem dizendo, o que é que ele mais vai fazer? O que é que ele mais vai inventar? Já que fez tudo isso, mas a capacidade dele, desse poder que ele tem, uma glória dessa, ele agora entrar, se fazer agora em um bebê, se fazendo homem. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus lindo é esse que nós servimos? Que Deus poderoso é esse? Todas as religiões do mundo tem um Deus pseudo, né, irmão? Deus que justifica a sua descendência, a sua criação, a sua cultura, como foi criado, quem foram seus pais, como foi a sua história, se sofreu decepção, se sofreu frustração, e daí o nosso Deus é diferente. Para ele não tem como explicar, para ele não tem como justificar, no que se diz respeito a tudo aquilo que ele fez para salvar a nossa vida. Deus encarnou em um homem, sendo ele na forma, o Filho, no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho é a segunda pessoa da Trindade, recebe uma ordem do Pai, vai lá, filho, e você agora vai se fazer humano. E ele obedeceu, e ele se fez Deus, 100% Deus, mas 100% homem. Irmãos, como é difícil explicar isso para as pessoas. Eu lembro, Benny Hinn, em um dos seus livros, eu lembro que ele contando para a sua igreja, de uma forma assim, ilustrativa, o plano de Deus para salvar a humanidade. Ele conta da seguinte forma, ele diz que Deus olhou para a humanidade, e a humanidade estava andando assim, em um caminho de precipício, e todo mundo ia morrer,
todo mundo ia se dar mal. E pensou Deus, o que é que eu vou fazer para salvar os meus filhos? O que é que eu vou fazer para salvar eles? E olhando, Deus nos viu como uma formiguinha bem minúscula, bem pequenininha. E pensou Deus, então eu vou pegar eles, vou tirar e vou colocar eles no lugar de segurança. Mas agora Deus olha para a sua mão e diz, não, mas minha mão é tão grande, tão poderosa, que por mais cuidado que eu tenha, quando eu pegá-lo, eu vou esmagá-lo, vou matá-lo. Não vai dar certo esse plano. Espera aí, já sei o que eu vou fazer, eu vou gritar. Vou dizer, gente, vocês estão indo à beira do precipício, sai daí. Aí Deus lembrou que a voz dele é muito forte, muito potente. E ele disse, se eu gritar daqui do céu, eu vou estourar o tímpano deles e eles irão morrer, eles não irão resistir à minha voz, o poder da minha voz. Eu não posso fazer isso, não vou matá-los em vez de salvá-los. Espera aí, eu vou colocar a minha mão, eles vão ver uma barreira muito grande na frente deles, e eles vão retornar, eles não vão mais cair no precipício. Mas quando Deus olhou para a terra, viu a gente como uma formiguinha, eles não vão entender que aquilo ali é minha mão. Vão achar que é uma grande montanha, vão escalar a montanha e vão sair do outro lado, vão morrer do mesmo jeito. E Deus agora ficou preocupado para saber como fazer para salvar os seus filhos, como fazer para salvar a humanidade. Aí a ideia que ele teve foi, eu vou me fazer igual a eles, como sendo uma formiguinha, porque só dessa forma eles ouvirão a minha voz, e eu direi para eles, gente, aí é um precipício à vossa frente, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai, ninguém será salvo senão por mim. Esse foi o plano de Deus, irmão, para salvar a nossa vida. Que Deus lindo é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Se fez um igual a nós para salvar a nossa vida, como pode? Irmãos, quem não deseja ser igual a alguém que você considera ser melhor do que você? Todo mundo deseja, né? Você vê uma pessoa e você fala, poxa, eu queria ser semelhante a essa pessoa me inspira, essa pessoa para mim é um exemplo, e daí a gente às vezes quer pelo menos chegar perto dessa pessoa, sim ou não, irmãos? Mas quem deseja ser igual a uma pessoa que você considera ser pior do que você? Alguém já imaginou uma loucura dessa? Você vê uma pessoa que você até às vezes tem repúdio, porque não é aquilo que você tem como perfil de uma pessoa saudável, no sentido de moralmente, viu, irmão? Estou falando de saúde, estou falando de moralmente, saudável moralmente. E você, não, eu quero ser igual àquela pessoa ali que está vivendo aquela vida desgraçada, miserável. Eu quero ser. Ninguém vai querer isso da vida dele, irmãos. Mas Jesus quis para a vida dele, para salvar nós. Nós terríveis, pecadores, nojentos, todos sujos, num charco de lodo, ele decidiu ser igual a nós, com o objetivo de salvar a nossa vida. Aleluia! Nós não merecíamos, irmãos, mas aprove ele nos amar. Nós não tínhamos merecimento, nós não fizemos nada por conquistar tudo isso, mas aprove o Senhor nos amar e nos amar até o fim. Ah, queridos, após a entrada do pecado no mundo, apenas um sacrifício puro e perfeito poderia restaurar a paz à humanidade. Foi Deus que enviou o seu Filho ao mundo para se tornar uma oferta de um sacrifício de paz. Sabe, irmãos, o homem peca, Deus mata um animal para cobrir o pecado do homem. O homem peca,
Aí o homem mata o animal, leva para o sacerdote e oferece para o pecado de expiação. Deus perdoa o homem. E Deus, mas um homem é pouco para ser perdoado. Uma família oferecendo alguns rebanhos, alguma quantidade de animal, é poucos humanos, é pouca a quantidade de criação minha, pensando Deus, para ser perdoado. Ainda que alguém ofereça um rebanho e salve toda uma cidade para que eu possa expiar o pecado deles, uma cidade é pouca para ser perdoado. Deus, ele resolveu salvar todo mundo, e não tinha animais suficientes para sacrificar, para que Deus perdoasse todos os pecados por expiação. O único poderia sacrificar para que salvar o mundo todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o Cordeiro de Deus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não poderia ser outra pessoa, teria que ser Jesus Cristo. Aleluia! Teria que ser Jesus. Iremos aqui, queridos, ver algumas considerações acerca do tema. Primeiro delas, a queda, encarnação e redenção. A santidade de Deus tinha sido violentada de uma forma absoluta. Era necessário uma justiça reta, que alguém fosse castigado a tal ponto, para que os pecados do mundo fossem expiados de uma só vez. Jesus sofreu o que nós deveríamos ter sofrido. Jesus derramou o seu sangue, que nenhum animal era suficiente para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados. Era necessário o nosso próprio sangue ser derramado, porque pela lei era o seguinte, irmãos: tal pessoa cometeu um adultério, para não ser morto, deveria levar alguns animais até o sacerdote, e entregar esses animais. O animal seria imolado, sacrificado, e ele levava até o lugar santo para oferecer ao Senhor. Se Deus aceitasse a oferta, ele seria poupado a sua vida. Mas uma vez que essa pessoa tivesse os seus pecados perdoados, Deus tivesse aceitado, essa pessoa ia fazer de tudo para não pecar mais, para não cometer mais o mesmo delito. Hein, irmãos? A gente pecou ontem, antes de ontem, semana passada. Haja animal, Bill. Semana retrasada. Pecamos o ano passado. A gente já nasceu pecando, irmão. Quanto animal ia ser necessário para redimir os nossos pecados? Amanhã, a misericórdia de Deus vai nos alcançar, mas a gente pode pecar amanhã também. Não seria suficiente sangue humano, aliás, não seria suficiente sangue de animal para termos os nossos pecados perdoados, sermos redimidos 100% pelo Senhor. Não tinha animais suficiente. Eu teria que entregar o meu sangue pelos meus delitos, eu teria que ser morto pelos meus pecados, mas o sangue do Filho de Deus foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Por isso a importância de Jesus encarnar, para derramar o seu sangue puro, limpo, carmesim, para salvar-nos da condenação eterna, ou uma punição aos próprios homens pecadores, ou alguém que se apresentaria como substituto. Foi isso que Jesus fez. O texto de Hebreus 9:2 diz:
9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário que o sangue fosse derramado para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor Jesus. O texto de 1 Pedro que nós lemos diz assim: não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso vil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Não tinha dinheiro suficiente, não tinha fortuna suficiente, fama suficiente, para perdoar os nossos pecados. Só através de Jesus nós conseguimos redenção. Em Hebreus 10:5, podemos ver o planejamento feito por Deus lá no passado, no eterno, com relação ao desempenho por Jesus. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, meu corpo me formaste. Amém, queridos? Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Irmãos, quem já ouviu falar, que eu lembrei agora, de uma carta chamada Carta de Redenção, que era dado justamente naquele período da abolição dos escravos. Alguém já ouviu falar sobre a Carta de Redenção? Então, o que seria a Carta de Redenção? Digamos que um senhor, ele tinha lá na sua propriedade vários escravos, muitos escravos na sua propriedade. E de repente, quando começou a surgir esses revolucionários para libertar os negros da mão dos senhores, eles começaram agora a promover a Carta de Redenção. E como funcionava isso, irmãos? Estava lá na fazenda do senhor X, tantos escravos. Então ia essas pessoas da sociedade que estava voltando-se para libertar as pessoas da escravidão, e eles juntaram essa sociedade, juntaram dinheiro, e digamos que eles iam agora com esse determinado dinheiro nessa fazenda, e quando chegava lá, ele chamava o dono da fazenda e dizia: olha, o senhor tem escravo aí, nós queremos comprar alguns escravos, porque era comum eles venderem escravo. Então o dono da fazenda nem sabia o que é que eles iam fazer com aquele escravo, mas eles queriam comprar. Aí o dono da fazenda chegava lá e dizia: olha, tem aquele senhorzinho ali que já está meio de idade, eu estou querendo vender ele. Tem aquela senhorinha ali que já deu ali, já pariu ali umas 20 vezes, né? Eu estou querendo vender ela. Então pegava lá aqueles escravos que para ele não interessavam e oferecia aquele grupo de compradores. Eles compravam aquele escravo, pagavam aquele escravo por aqueles escravos, e ao sair dali, eles levavam diretamente esses escravos a um cartório. E quando chegava lá com o cartório, o dono que vendeu, ele dava um recibo, como mais ou menos assim: o senhor fulano de tal, dono da fazenda tal, vendeu por tantos reais o escravo, assim, 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 e agora quem tem direito a ele é o comprador de nome assim, assim, assim. Então ele saía com esse recibo, e chegava no cartório, apresentava esse recibo no cartório, e dizia no cartório: eu quero que você faça uma carta de redenção para esse escravo aqui, como eu acabei de comprar. Então, como funcionava a carta de redenção? Era redigida mais ou menos assim. Por exemplo, se eu fosse o comprador, né? Eu, senhor, aliás, o vendedor, ia estar lá como o nome do vendedor, a princípio. Eu, o senhor, fulano de tal, proprietário da fazenda assim, vendi para o senhor José Alexandre, o escravo de nome assim, 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 por tanto, R$1.000, dando direito a ele agora uma carta de redenção, para que ele se torne livre para todo sempre, ponto.
Então, o escravo, ele saía do cartório com essa carta e recebia sua liberdade. Ele andava com essa cartazinha no bolso. E isso acontecia de forma muito comum. Eles eram parados na rua pelos policiais, quando vinha lá um negro, e dizia: ei, vem cá, fugitivo. Aí agarrava neles. Ele dizia: calma, calma, eu sou livre. Eu tenho uma carta de redenção. Aí quando mostrava, estava lá a carta de redenção. Como aquele comprador tinha dado liberdade agora, tinha pago o preço por ele, dado liberdade a ele, e agora ele era um cidadão livre, não mais escravo. Quando você ouvir falar nesse termo, redenção, imagine, nós éramos escravos do diabo, nós éramos filhos das trevas. Jesus Cristo foi até Satanás, pagou o preço das nossas dívidas, dos nossos pecados, e ele foi obrigado a devolver, porque ele recebeu o preço através do sangue de Jesus. E agora Jesus faz um documento e dá para nós como cidadão livre. Então, o documento que Jesus deu para nós, no final da carta de redenção, está mesmo assim: eu, comprador, Jesus Cristo de Nazaré, dou liberdade agora ao senhor Glausto por toda a eternidade. Assinado, Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, irmãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço para nos redimir. O diabo não pode mais esfregar na sua cara que você é um pecador. O diabo não pode mais ficar te acusando. O diabo já não pode mais te colocar sobre aparelho, porque alguém pagou o preço e você foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A expectativa, irmãos, com relação à encarnação, não foi algo que aconteceu do dia para a noite, foi um projeto, foi elaborado no céu, foi anunciado na terra, de que Jesus seria encarnado. Não foi um acidente, não foi algo inesperado, não. Foi um projeto do Pai para salvar a humanidade, o Filho encarnar. Então veremos aqui alguns textos. O texto de Gênesis 3:15, a semente da mulher, a primeira referência, quem lembra, irmãos? Que fruto da semente da mulher nasceria a descendência que esmagaria a cabeça da serpente, teria o seu calcanhar ferido, mas esmagaria a cabeça da serpente. Lá no Gênesis apontava para o filho da mulher. Lógico que naquele período ninguém sabia, mas Deus já tinha profetizado de que o plano no céu foi muito antes do pecado acontecer. Ei, deixa eu dizer para vocês, irmãos, Deus sempre tem um plano para você. Nós estragamos os planos de Deus, mas Ele sempre tem um segundo plano. Ele tem um terceiro plano, Ele tem um quarto plano, Ele tem um quinto plano. Enquanto vida você tiver, Ele está planejando ao seu favor. Nunca se dê por tarde. Nunca diga que não dá tempo. Nunca diga que já passou e agora já não resta mais oportunidade. Deus, Ele é a sua oportunidade, Ele é o seu tempo. O diabo achou que tinha acabado com o plano de Deus, mas o céu já tinha um segundo plano. Se os homens falhar, você vai, filho, eu vou. E eu vou resolver tudo isso, Pai. A descendência de Abraão esperava a reencarnação de Cristo.
capítulo 12 de Gênesis dá a entender que o Messias, o ungido, seria descendente de Abraão. E segundo Samuel também, o capítulo 7, da mesma promessa que é dada para Davi, da descendência de Davi viria o Salvador. Então você vê, irmãos, que o Antigo Testamento nos mostra que Jesus ser encarnado já era um projeto no céu. Os judeus contemporâneos de Jesus alimentavam a expectativa de apenas um libertador, havendo esquecido as profecias acerca do sofrimento e ministério espiritual desse mesmo rei. Irmãos, preste atenção. Os judeus contemporâneos da época de Jesus esqueceram das profecias. Esperavam que Jesus viria raiar no céu e tal. Mas, irmãos, veja que contraponto. Veja que coisa sem conexão. Como é que os judeus, eles acreditavam tanto na Bíblia, que se esqueceram da Bíblia. Enquanto os judeus não acreditavam, Herodes acreditava. Da profecia de Daniel, 468, fazendo a referência justamente de 438 anos, quando Daniel profetiza, esqueceu da profecia de Miqueias capítulo 5, que diz que nasceria em Judá, em Belém da Judéia. Ou seja, quando os magos foram vistos, Herodes já mandou chamar eles. Por quê? Herodes conhecia a palavra, ele conhecia os livros proféticos, e Herodes acreditou mais do que os filhos de Deus. Herodes acreditou mais na vida de Jesus do que os judeus. Irmãos, isso é terrível. Porque ele quando viu os reis magos, já mandou chamar. Onde foi que ele nasceu? A profecia dizia que ele ia nascer. Está no período, e eu sei que está no período, que lá Daniel contava os dias, e daria justamente esse período aqui de 400 e poucos anos. Vamos lá, cadê o menino? Vocês viram o menino? E tanto ele tinha certeza, essa convicção, que os reis mentiram para ele, que ele mandou matar todos os meninos nascidos naquele período, porque ele sabia que a profecia que estava na palavra de Deus é verdadeira. Mas os judeus não acreditaram, irmãos, que terrível. Então, em todo momento é anunciado a vinda de Jesus, e a encarnação de Jesus. À medida que se aproxima a época determinada para a encarnação de Cristo, o profeta Daniel, como eu já falei para os irmãos, está dizendo lá que 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos, nasceria o Messias. Em Miqueias, como eu já falei, capítulo 5, diz que lá em Belém da Judéia, era onde ia nascer Jesus. Lá em Gálatas 4:4, aliás, aqui já é outro ponto. Então, o terceiro ponto da mensagem é a preparação para a encarnação. Então, lemos em Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Lá em Daniel, diz que ele tinha revelado ao profeta esse período de 69 semanas de anos, para construir, para reconstruir, diz a profecia, para a reconstrução de Jerusalém. A morte de Cristo iria ocorrer naquela cidade. A profecia já anunciava. O mundo já conspirava, já esperava. Nesse período, querido, a condição do mundo estava voltado para Roma, o império que tinha revolucionado as guerras e tinha assumido praticamente quase todo domínio
da humanidade. Estava onde? Lá em Roma, onde a profecia indicava naquelas terras onde nasceria o Salvador do mundo. Roma representava o coração do mundo. E onde foi que nasceu, queridos, o Salvador do mundo? Em Judá, em Belém, da Judéia. Então a profecia, irmãos, ela vem se cumprindo cabalmente até o nascimento de Jesus. Maria também, ela recebeu uma condição diferenciada. Maria foram preparada de maneira especial para a encarnação e concepção do Filho de Deus no evento chamado Anunciação. Quem lembra? Que o anjo Gabriel vai até Maria e anuncia a vida de Jesus, que ela vai receber esse filho. Quem lembra? Então ela foi preparada, queria receber a vinda do Filho de Deus no seu próprio ventre. Ela ia conceber durante aqueles períodos gestacional a vinda do Messias. João Batista, quem não lembra, 6 meses antes de Jesus nascer, Isabel, mãe de João, prima de Jesus, ela dá à luz a um filho que chamou João Batista. E quem foi João Batista? Aquele que veio preparar o caminho para Jesus. E por que João não nasceu depois de Jesus? Porque a profecia anunciava que ele viria para preparar o caminho. Então ele vem para preparar. 6 meses depois nasce Jesus Cristo, para se cumprir o projeto do céu aqui na terra, queridos. Em todo o tempo, Deus trabalha para cumprir a sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Ele tem compromisso com a sua palavra. Quando Deus promete, se cumpre, irmãos. Quando Deus promete, acontece. Sai do plano racional, passa pelo plano espiritual, até chegar no plano concreto, até acontecer. Você pensa, você imagina, chega ao coração dele, ele transforma em realidade. Efésios 3:20, ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, tudo quanto pediu ou pensou, segundo o poder que opera em vós. Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu, e assim foi com a vinda do seu Filho Jesus. O outro ponto, o significado da encarnação. O eterno, infinito, verbo de Deus se fez homem. Deus se torna homem. Filipenses 2, 6 e 7 diz: ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens. O infinito pode adotar forma finita, mas não pode tornar forma perfeita como Jesus, irmãos. E isso foi perfeitamente. Em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifesto na carne, crido no mundo, recebido na glória, Jesus Cristo. Amém, queridos? Foi o projeto de Deus, a encarnação de Jesus, para que nós recebêssemos a nossa liberdade em espírito. Mas, irmãos, a gente fica, com certeza, a pensar, a querer, de uma forma racional, organizar isso na nossa mente, sim ou não? Mas, se porventura, se Deus vem como e queria os judeus, não é nem como imaginava, como queria os judeus. Se Deus vem numa forma de um Deus com corpo glorioso, juiz,
ele teria resolvido a situação do mundo? Teria, irmãos, porque ele é Deus. Ele seria imortal. Ele matava quem não obedecesse, que ele tem poder para isso. Ele promovia a paz. Ele, se ele quisesse ter feito assim, ele teria feito. Sim ou não? Teria, porque ele é Deus. Aí daí a gente fica, se ele podia ter resolvido tudo isso, porque ele veio entrar em um ser humano e sofrer tudo aquilo que ele sofreu. Irmãos, outro dia eu estava pensando nisso, há tempo atrás. E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? A razão pela qual, isso é onde até o meu entendimento pode chegar. A razão pela qual Deus permitiu o seu filho ser gerado no útero, no ventre de uma mulher, e ser introduzido no mundo como um ser humano. O entendimento que eu tive foi o seguinte: ele queria sentir a dor que a gente sente. A dor de cabeça que você sente, Jesus sentiu. Possivelmente, alguma dor de dente que você um dia sentiu, ele também sentiu. As tentações que nós sentimos, ele também sentiu. Os afrontos, ele também sentiu. A falsidade, Jesus também sentiu. As decepções, Jesus também sentiu. A correção do seu pai e sua mãe, possivelmente também ele foi corrigido em alguma coisa quando filho. Irmãos, Jesus não viveu simplesmente aquele momento da cruz, onde a gente só imagina Jesus. O que é que você já passou aqui na terra, da tua infância até o dia de hoje? Jesus passou por tudo isso. A crucificação foi com 33 anos. Qualquer ser humano com 33 anos, ele já viveu as maiores experiências aqui na terra. Sim ou não? Mas por que ele permitiu tudo isso, irmãos? Por que ele permitiu sofrer tudo isso, se ele poderia ter resolvido de outra forma? Sabe por quê, queridos? Todo dia o diabo chega lá diante de Deus para querer nos acusar. Está vendo o Fabrício? Ele fez isso, aquilo, outro. Aí Deus, foi o Fabrício? Nem esperava isso dele, viu? Decepção, hein, Fabrício? O Fabrício? Aí Jesus vai dizer, pai, para um pouquinho. Eu passei a mesma coisa que o Fabrício, pai, passou. Não é fácil não, pai. Olha, ele falhou nessa área. Olha, se eu não tivesse tão cheio do teu Espírito, pai, eu também tinha falhado também. Pai, perdoa ele, pai, porque eu passei por isso que ele passou. Quando você está orando, clamando a Deus, suas orações chegam no céu, irmãos. Jesus fala, pai, por favor, ajuda, pai. Eu passei por essas dores também. É terrível, pai, ajuda, pai. O Senhor vai liberar a cura sobre você. Irmãos, quando você está querendo desistir de tudo, deixar tudo, porque passou frustração, foi traído, decepcionado, Jesus chega diante do Pai e fala, pai, eu entendo porque eu passei tudo isso, mas sabe o que ele diz para você essa manhã? Não é motivo de desistir, porque também eu fui frustrado, fui decepcionado, fui traído, mas não desisti. Não tem razão para desistir, se Deus é contigo. Não tem razão para abandonar o barco, se Ele tem o controle de tudo e de todos. Mas não percebo que Deus está no barco. Não tem problema fora do barco. Em cima das águas Ele dá uma ordem e o mar obedece. O que importa é que você tem Jesus. Não há motivo, querido, de desistir, de parar, de retroceder, porque o plano que Deus tem para você está escrito no céu para se cumprir aqui na terra.
Quando não tiver mais, queridos, o Senhor vai nos levar para a glória. Mas enquanto estivermos aqui, há um plano estabelecido no céu, dia após dia, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Há um projeto de Deus, e Ele diz: eu bem sei que plano tenho a vosso respeito, plano de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que é que você espera de Deus? Ele tem um plano para você. Talvez não seja igual ao seu plano, mas Ele tem um plano para você, para dar o fim que você espera. Ele é extraordinário. Por isso que nós precisamos a cada dia nos apaixonar cada vez mais por Jesus. Nós nunca devemos nos conformar por estarmos nele. Temos que estarmos completamente imergidos, 100% nele. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos o corpo aqui de Cristo, onde nós somos um membro desse corpo. Isso quer dizer, queridos, que Jesus aqui na terra, 100% Deus, 100% homem. Nós temos a cabeça, que é o próprio Cristo, e temos o corpo, que é a igreja, e temos a mente dele. Se nós temos Jesus aqui na terra, representado justamente pelo próprio Cristo e pela igreja, nós podemos sofrer como ele sofreu, nós podemos padecer em algumas áreas como ele padeceu, ter alguns problemas de ordem financeira, na sua saúde, na sua área emocional, relacional, podemos enfrentar, porque Jesus enfrentou isso com o seu próprio corpo aqui na terra. Mas o que nos traz a alegria, a felicidade e a convicção é que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou, irmãos. Isso nos traz a certeza e a convicção de a gente bater no peito e dizer: se tem que sofrer, eu sofro, se tem que apanhar, eu apanho, se tem que ser preso, é você, mas a minha vitória ninguém toma, está nas mãos do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, estamos chegando num tempo muito difícil. Nós terminamos a semana passada, semelhante a vocês, o estudo sobre o futuro, sobre o livro de Apocalipse. E tivemos assim testemunhos muito interessantes lá de alguns irmãos, de criança a jovens, a adultos. Interessante que a primeira mensagem que eu preguei sobre o Apocalipse, uma criancinha que nós temos lá, de 4 anos, terminou o culto, ela correu e veio para o púlpito. Normalmente ela vem para me abraçar, mas dessa vez ele veio e disse: pastor, pastor. Aí eu falei: oi, fala. Ele disse: eu pequei, os demônios vão me pegar, eu pequei. Aí eu falei: calma aí, rapaz, calma aí, vamos conversar, não é assim não, não é desse jeito não, calma aí, vamos conversar. Aí eu falei para ele como seria o processo. Aí na semana seguinte, ele na salinha das crianças lá, ele disse: ei tia, eu pequei, mas já conversei com o pastor e Jesus me perdoou. Uma criancinha, gente. A semana passada a gente estava na célula e teve a mãe de um adolescente, de uma transição, né, pré-adolescente, de 11 anos. Essa pessoa disse: olha, quando o senhor estava lá ministrando lá a mensagem, falei sobre o versículo 20, 21 e 22, falando sobre o novo céu, a nova terra. Aí ele disse: a minha filha, eu nunca tinha visto nela, ela chorando o tempo todo, chorando o tempo todo. E depois, quando chegou em casa, eu perguntei: filha, o que foi que aconteceu que você estava chorando tanto no culto? Sabe, mãe, tem coisa que não tem explicação não. Tem coisa que não tem explicação não. Precisamos, queridos, a cada dia conhecer mais Jesus, porque os dias são mais difíceis. E quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais convicção, certeza,
através da fé nele, nós temos que nós não vamos padecer, que até sofremos, mas não padecemos, somos perseguidos, mas não desamparados, aflitos, mas não abandonados. Temos um Deus, e Ele que luta por nós, amados. A palavra de Deus diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, essa você vai ganhar. Irmãos, não tem essa de querer salvar a nossa vida, não. Vão pensar o quê? Vão dizer o quê? Eu tenho 36 anos, irmãos. Conheço o Evangelho há 30 anos. Passei uma transição fora, sem estar na igreja. Um período. Mas há 30 anos que eu fui apresentado o Evangelho. E sabe, irmãos, o que é que eu sei desde a minha infância? Que quando alguém está doente, lugar de cura é na igreja. Tem pessoas dizendo que não vai para a igreja porque está doente. Até ontem à noite a minha esposa disse: você vai ter condições de pregar? Eu falei, ela falou, fala com o pastor vai entender, tem outros irmãos que podem pregar. Eu falei, não, eu não vou não. Se eu não tiver condições nenhuma, eu vou ser obrigado a dizer que eu não vou. Mas eu creio que eu vou estar em condições de pregar. Eu não vou, eu vou na casa do Senhor. Eu aprendi, irmãos, que problemas, quando a gente tem muito, a gente corre para a igreja para orar, para chorar, para pedir oração. Na minha infância eu aprendi dessa forma, que batalha de crente se ganha na igreja, que batalha de crente se ganha com adoração, em casa com louvor, com adoração, com exaltação. Eu aprendi que quando a gente está doente, enfermo, vem à casa do Senhor, porque aqui tem cura. Quando a gente está triste, a gente deve vir aqui, porque até a tristeza salta de alegria. Quando a gente está indeciso, a gente vem aqui, porque o Deus de paz libera uma palavra, onde a gente tira as nossas dúvidas. O Deus de paz traz ao nosso entendimento uma revelação que em casa a gente não estava conseguindo ter. Eu não posso orar em casa? Não, pode e deve. Eu posso adorar em casa? Pode e deve. Posso buscar em casa? Pode e deve. Mas isso aqui, irmão, há uma unção diferente. Há uma unção diferente nesse lugar. Não é um tipo, é algo que foi consagrado como casa de Deus. O próprio Jesus entra no templo, e ele diz, esse lugar é chamado de casa de oração. O que é que se faz com as orações? Apresenta ao Senhor as nossas causas. Apresenta ao Senhor as nossas causas, e Deus a responde, porque Deus nos ouve quando nós oramos. O que é que nós temos visto nos dias de hoje? Irmãos, isso não é da igreja aqui, isso é um sintoma, eu acredito que seja a nível nacional, pelo menos, porque eu tenho conversado com muitos pastores, e tem acontecido isso, muitas pessoas esfriando na fé, depois da pandemia, achando que pode ser crente em casa, e pode ser salvo em casa, até pode, mas muitas batalhas só vai ganhar se estiver aqui. Mas isso é um absurdo se eu dizer isso. Absurdo? Absurdo? Coloca aí, Rodrigo, Salmo 133. Tem algumas vitórias que você só vai conseguir aqui, você não vai conseguir na sua casa. Tem algumas vitórias que você não vai conseguir na frente de televisão, naquele programazinho da internet, né? Mas rapaz, eu chego na igreja, aí chega, alguns chegam vem com empolgação, mas pastor, estou assistindo uma live agora, você não sabe. Aí, às vezes eu vou pesquisar lá, meu Deus do céu, comendo cada tipo de comida, meu irmão. Coloca aí, meu filho, por favor. Vamos lá. A igreja poderia ler, por gentileza, no 3, 1, 2, 3, e nós vamos ler todo o capítulo 133. 1, 2, 3 e ó.
converte, Rodrigo. Deixa aqui, Rodrigo. Obrigado. Deixa aqui no 133. Como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre o monte Sião. O Hermon é um monte mais alto, embaixo fica os vales dos montes Sião, que são um vale de vários montes. Como o orvalho do Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião. Os montes de Sião. Irmãos, quem sabe o que é orvalho? Os irmãos sabem o que é orvalho? A gente aqui chama de sereno. A gente é nordestino de Pernambuco, é sereno, né? Então, o que seria o sereno, o orvalho? Pequenas partículas de água que não chega a ser nem uma gota. Sim ou não? Sim. Mas o texto diz o seguinte: é como orvalho. É só orvalho no Hermon, mas está mais em cima, certo? Tá bom? Então o Hermon está em cima. É como orvalho. Está se falando, irmão, sobre estar em unidade. Não perca o foco, tá bom? Não perca o foco. Está se falando sobre estar em unidade. É como orvalho. Partículas de água que está sobre o monte Hermon. Aí, irmãos, presta atenção. Partículas de água formam orvalho sobre o monte Hermon. Só que há um declive, monte vocês sabem, né, irmãos? Há um declive até os montes de Sião. Os orvalhos se formam de noite na madrugada, e como há um declive, a própria gravidade se encarrega de empurrar esses orvalhos. E orvalhos que é empurrado, comprimido entre outros orvalhos, começa a produzir gotas. E gotas, mais gotas, mais gotas, mais gotas, mais gotas, mais gotas. O leito, mais água, mais água, mais água. O rio sobre os montes de Sião. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Eu e você somos um orvalho. Em casa nós somos orvalho, mas se a gente, mais orvalho, é uma gota, mais outra gota, é como um rio, queridos, que sai do trono do Senhor, queridos, é como um manancial de água vivas, queridos, é como um rio que jorra sem parar. Eu posso decidir ser só orvalho, mas eu posso decidir ser junto com você, me tornar um rio. Aí o texto diz, irmãos, porque ali aonde? Onde corre o rio, nos vales, nos montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando eu falei para os irmãos que tem bênção que você só vai conseguir em um ambiente coletivo, está dizendo que é necessário estarmos em concordância, é necessário estarmos juntos, não podemos cair na mentira do diabo e nos afastarmos como se fosse suficiente nossos próprios lares para andar em vitórias em todas as áreas. Nós estamos sendo enganados. E o resultado, a gente vê as consequências depois, esfriamento da fé, muitos desviando, irmãos. Muitas pessoas que eu conheço, que já estavam assim, sabe, andando espiritualmente, tão ativo, meu Deus do céu, tão... Aí a gente vê essas pessoas, meu Deus, como se tivesse retrocedido, cometendo falhas e pecados que já tinha vencido há muito tempo, irmãos. Como pode, meu Deus do céu? A igreja é a casa do Senhor. Precisamos congregar.
precisamos estar junto, porque a igreja é o corpo de Cristo. Independente se faz parte de um ministério ou não, você é membro, e como membro você é importante, como membro você é especial, como membro você é muito relevante. Não importa se você é líder, se não é líder, se faz parte do ministério. Não! Se você é de Cristo, deve estar na videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estiver em mim, esse produzirá frutos. Essa é a vontade de Deus. Está ligado na videira. Ah, mas a videira não é Jesus, mas a representação de Jesus é a igreja, aqui na terra. Eu quero trazer a conclusão dessa mensagem, fazendo essa leitura. Foi o pastor divino que passou essa mensagem. Eu não quero dar minha conclusão. Ele, o eterno Logos, Verbo, continuou sendo Deus eterno, mesmo quando se fez carne e andou nas ruas e campos aqui na terra. Ao lermos sobre a sua vida, chegamos a essa inevitável conclusão: seu nascimento deu ao contrário das leis da natureza, sua morte contraria a lei da mortalidade, não possuía depósito de comestíveis, não dava de comer, porém dava de comer a 5.000 pessoas, e ainda sobrava comida. Não tinha elegantes tapetes para eles pisar, mas andava sobre as ondas do mar da Galiléia, sem afundar. Pregou o seu evangelho durante pouco mais de 3 anos, nunca escreveu um livro, nem construiu um templo, nem fez coleta de dinheiro. Contudo, 2021 anos mais tarde, ele continua sendo a figura central da história da humanidade, o eixo de todos os eventos ocorridos, o único regenerador da humanidade. Foi apenas o filho de Maria e José que atravessou o nosso horizonte há 2021 anos atrás. Foi apenas sangue humano que se derramou no Calvário como sacrifício para a redenção de pecadores. Quem pensar nessas coisas não se conterá, e logo exclamará: Senhor Deus e meu Deus, que não, segundo o texto de João 2:28, Deus meu, Senhor Deus. Então, queridos, Jesus não é meramente uma criação humana, Jesus não é justamente um personagem de uma literatura. Jesus é Deus encarnado, que se fez homem e habitou entre nós. Mas Ele hoje, Ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre. E o apóstolo Pedro diz que Ele é o nosso advogado fiel. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.